Olá pessoal, bom dia, boa tarde, sei lá, boa noite, não sei o que está assistindo esse vídeo. Então, esse aqui é o material que estava atrasado da semana passada e apenas o encerramento do conteúdo de expansão territorial. Vamos lá. Então, em relação à expansão territorial, nós temos vários fatores, né, as entradas, as bandeiras de caça ao índio, todas elas saíram de São Paulo, expansões particulares, enfim, né, retomando aquilo que nós falamos semana passada, e também as chamadas bandeiras do ouro diamante. Os espanhóis encontraram ouro aqui na proporção que cabia a eles aqui na América, né? América Central e América Andina. Tem até uma série agora no History do Hernán Cortés, contando a história da chegada dele, e não sei se eu não assisti nenhum episódio, né? Confesso a vocês, mas falando do massacre, né? Não sei se está contando do massacre que fez sobre a população nativa por causa do ouro que tem ali. E o que isso tem a ver com a gente aqui no Brasil, na nossa história? Bom, enfim, o ouro só foi descoberto no final do século XVII, aqui, volta de 1695. Por quê? Porque os portugueses nunca perderam a esperança de um dia encontrarem ouro também na porção que era deles aqui na América, no caso do Brasil. As primeiras pessoas que saíram à procura de ouro encontraram ouro naqueles rios, riachos, mas era um ouro de pequena quantidade. As grandes jazidas de ouro foram encontradas no sul de Minas Gerais no final do século XVII, né, e início do século XVIII. E o grande nome desse período foi Fernão Dias. Né? Não foi ele que encontrou ouro, mas enfim, mas ele seguiu o rastro e ele foi ele que abriu o caminho para que outros, depois dele, também fossem para a região das Minas Gerais. Aí teve aquele boom, né, de crescimento no Brasil, populacional, urbanização, né, e econômico também. Então, Fernão Dias é o nome relacionado à descoberta de ouro em Minas Gerais. Bartolomeu Bueno da Silva é outro bandeirante, ele e o filho dele com o mesmo nome, né? O novo, o jovem e o velho, né? Que também foram descobrir ouro, procurar ouro, Minas, e acabaram encontrando ouro e pedras preciosas onde hoje é o estado de Goiás, na fronteira Minas com Goiás, depois mais tarde Goiás também. Mais tarde, Pascoal Moreira Cabral também encontrou ouro onde é hoje o estado do Mato Grosso, Cuiabá, Vila Bela da Santíssima Trindade, um pouco mais oeste, próximo da fronteira com a Bolívia. Tá? Então, isso aqui, no finalzinho do século XVII e início do século XVIII. Tá? Esses são os principais nomes deste ciclo. Fernão Dias, tem uma rodovia que sai de São Paulo, vai para Belo Horizonte, como Fernão Dias. O Bartolomeu Bueno da Silva, chamado de Diabo Velho, tem uma história bem interessante relacionada a ele, né? Não dá para contar aqui, muito longa. E Pascoal Moreira Cabral, que teria descoberto ouro na região sul das Minas Gerais. Né? Bom, temos também um outro ciclo de movimento bandeirante, que é o chamado sertanismo de contrato. Os paulistas, por conhecerem o sertão, o interior do Brasil, foram contratados pelos governadores da época, governadores gerais, ou por capitães donatários, né, com o objetivo de duas coisas: atacar e destruir tribos indígenas que eram hostis à presença do branco, e também para encontrar e destruir quilombos, que é aquele núcleo de povoamento construído por escravos fugitivos. O maior desses quilombos, inclusive, foi o chamado Quilombo de Palmares, talvez o mais importante da história do Brasil. Não é o único, tá? Então, temos dezenas de quilombos pelo Brasil inteiro. Onde ficava Palmares? Palmares ficava onde hoje é o estado de Alagoas, uma região chamada Serra da Barriga. Ali montou-se Palmares. Detalhe, não era um quilombo, era um conjunto de quilombos que formavam como se fosse uma metrópole de quilombo, né? E o maior dos quilombos era Palmares, e o último rei foi Zumbi. Esse paulista, Domingos Jorge Velho, foi quem conseguiu encontrar o quilombo de Palmares e destruir Palmares. O Zumbi foi caçado, procurado, né? A palavra é essa, né? Caçado até ser encontrado. Foi executado e sua cabeça foi exposta em um poste na em uma vila lá de Alagoas, tá? Ok? Beleza. Nós temos também, como outro fator, as missões jesuítas. Quero lembrar a vocês estudaram isso ano passado, que em 1517, Lutero expôs as suas 95 teses, dando início a um processo chamado Reforma Protestante.
Com a Reforma Protestante, a Igreja Católica perdeu fiéis, perdeu riqueza e automaticamente perdeu poder. A reação da Igreja Católica não demorou muito não, tá? Nós chamamos de Contra-Reforma. Um dos elementos da Contra-Reforma foi a criação da Companhia de Jesus, os padres jesuítas. A criação da Companhia de Jesus tinha uma função, tinha a missão de moralizar a Igreja Católica, né? A criação de seminários mais rígidos, mais doutrinados, e também a de combater heresias, tanto que boa parte dos padres da Inquisição eram padres jesuítas. Uma terceira missão dos jesuítas era a missão. O que é a missão? Ir até locais onde a Igreja Católica não está e começar a catequizar, a levar a fé católica. E a Igreja Católica mandou para a América como um todo, ela mandou os padres jesuítas para catequizar os nativos e manter a fé católica dos colonos. Então, foram missões jesuítas para a América Central, América Andina, e também vieram para o que nós chamamos de Brasil. Lembrando que a missão jesuíta, ela não tem a bandeira de Portugal, ela não tem a bandeira da Espanha, ela tem a bandeira da Igreja Católica. Tá? Missões jesuítas foram construídas em todo o território brasileiro, ao longo do Rio Amazonas, as margens do Rio Amazonas, várias missões jesuítas, vários pontos do litoral. Lembrando que nós já falamos sobre isso em outra aula. A cidade de São Paulo, ela foi construída, ela surgiu, o povoado surgiu em torno de um colégio jesuíta, o Colégio São Paulo de Piratininga, né, do padre, meu Deus, agora fugiu o nome, dos padres jesuítas, Manuel da Nóbrega e, fugi. Aquele que você estuda na literatura, que escreveu os poemas lá na areia da praia, depois a praia a água levou, né? Enfim, então a cidade de São Paulo, perdoa pessoal, fugiu mesmo da memória, tá? A cidade de São Paulo surgiu em torno de um colégio jesuíta. E outras missões foram construídas no interior do território, já em território espanhol. Por exemplo, a missão do TAP. Se você ver na imagem que está aí aparecendo no fundo, aquela imagem que eu coloquei lá no começo, essa metade oeste do atual Rio Grande do Sul é uma missão jesuíta, foi um conjunto de missões jesuítas da Igreja Católica, no chamado TAP, né? Hoje você conhece, quem é gaúcho vai saber, ou quem já visitou o Rio Grande do Sul, região de 7 povos das missões. 7 povoados construídos em torno das missões jesuítas, tá? Também tivemos as missões do chamado Guairá, no atual estado do Paraná, fronteira, naquela região da tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai, tá? Aquela região ali. As margens do Rio Guaíra, né? Que tanto as missões do TAP, quanto o Guairá e a próxima, Itatim, elas foram alvo dos bandeirantes. Eles atacavam para capturar o índio e levar como escravo, tá? Beleza? E Itatim, aqui no atual Mato Grosso do Sul. Convém lembrar, vou falar um pouquinho sobre Itatim. Enquanto Portugal começou a colonizar o Brasil em 1530, 1532 foi fundada a Vila de São Vicente, Itatim foi construída em 1536, 4 anos depois. Então, ela é um dos pontos de povoamento, de ocupação, mais antigos do Brasil. Tá? Obviamente, é o ponto de ocupação do Mato Grosso do Sul mais antigo. Dentro dessa missão foi construída uma vila chamada Santiago de Xerez. Tá? São 3 missões do Itatim. As 3 foram atacadas, uma após a outra, e destruídas por bandeirantes, para a própria guerra entre os índios. A primeira ficava no sul do Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, região de Bela Vista. Destruída, mais tarde reconstruída às margens do rio Aquidauana, entre o distrito de Piraputanga e o distrito de Camisão, naquela região ali. Tá? Tem até as ruínas, tem uma equipe da Federal trabalhando lá. E também destruída. E a terceira, as margens do rio Miranda, essa não conseguimos encontrar o local exato, mas sabemos que, por documentos, que foi ali as margens do rio Miranda. Tá? Então, a missão jesuíta tem a função de catequizar o índio. Lembrando, o índio não vai até a missão vai até o índio, tá? Só para lembrar para vocês, tá? E 4º ponto, pecuária, a criação de gado. Mas para que criação de gado, professor? As pessoas têm que ter o que comer. Então, a criação de gado era uma atividade subsidiária para abastecer a população nativa. Inicialmente, a região produtora de cana-de-açúcar e, mais tarde, a região mineradora. Tá? Então, essa é a função da criação de gado. Lembrando que nessa época não tinha cerca, o gado é criado solto,
Por isso a mão de obra era uma mão de obra livre, né? O vaqueiro livre, se dá um cavalo para um escravo, ele vai subir e vai levar o cavalo junto. Então, por isso que é a mão de obra livre, tá? E isso também contribuiu para a ocupação do interior do Brasil. E, por último, as monções. Expedições comerciais paulistas que saíam de São Paulo, desciam os cursos do Rio Tietê, Paranapanema, iam para a região, por exemplo, região do Mato Grosso, vender ferragens, vender tecidos, enfim, vender, fazer comércio, né? Então, as expedições também contribuíram para a ocupação desse sertão. Consequências, resumindo, né, entradas, bandeiras, missões, pecuária e monções. A consequência disso, ocupamos o interior do território português, primeira coisa. E a segunda, nós invadimos território que era da Espanha. Temos um problema. Já que nós ocupamos um território que era da Espanha, e não havia espanhol para nos expulsar de lá, ocupamos e tomamos conta, tornou-se necessário fazer com que esse território que foi por Portugal ocupado, né, Portugal está ali presente, essa presença fosse documentada. Como assim documentada, professor? Um documento dizendo que Portugal é o dono, tá? Ou seja, regulamentada a presença portuguesa. Para isso, uma série de tratados, tá? Eu vou mandar, já mandei o slide para vocês, e eu vou falar especificamente desse tratado aqui, ó, Tratado de Madrid, de 1750. Depois eu deixo, talvez até deixe de tarefa para vocês, pesquisa rápida sobre esses outros tratados. Sobre o Tratado de Madrid, ele é o mais importante de todos os tratados territoriais do Brasil. Professor, por quê? Por causa dessa informação que você vê na sua tela. Deu ao Brasil praticamente seu tamanho atual. Se você prestar atenção no mapa que temos ao fundo, que foi o primeiro mapa que nós analisamos, o Tratado de Madrid ele é praticamente o nosso território de hoje. Alguns detalhezinhos no oeste do Amazonas, né, no atual Acre, algumas porções na fronteira com a Bolívia e Paraguai e no sul do Brasil. Mas o restante, gente, é praticamente o Brasil de hoje. Nesse mapa, nessa ilustração que você vê ao fundo do slide, é essa marcação em vermelho mais escuro. Tá? Por isso que ele é mais importante. O Alexandre Gusmão é uma espécie de ministro das Relações Exteriores de Portugal. Ele representou o interesse português nessa negociação com a Espanha. Ele apresentou um projeto para a Espanha, esse projeto que você vê aí, e a Espanha simplesmente falou, tudo bem, a gente concorda. Como assim? Conversando com um espanhol, aluno, né, nosso, aqui do ABC, inclusive, descendente de espanhóis, disseram para mim que na história da Espanha, o Tratado de Madrid é como se fosse uma vergonha histórica, porque a Espanha perdeu um território muito grande para Portugal, sem ao menos ter questionado esses limites. Enfim, problema espanhol não é problema nosso. O fato é que Alexandre Gusmão, usando esse conceito romano, de direito romano, a terra pertence a quem a ocupa, quem está ali deve ser o dono, né? Usando esse conceito, ele conseguiu a aprovação, né, do Tratado de Madrid. Beleza, gente? Por hoje, então, é só. Né? Só para lembrar vocês, aqui está o mapa que ilustra o Tratado de Madrid. Alguns outros detalhes, mas para a gente aqui já é o suficiente ou necessário. Dentro de pouco tempo, vou postar a nova matéria para vocês, que é ciclo da mineração. Tá? Ok? Finalizamos aqui, retornamos à nossa presença aqui, física, e fique com Deus até o nosso próximo encontro, tá? Logo, logo a gente está se encontrando, beleza? Um abraço, fiquem todos com Deus.